que a gente trouxe justamente tentando ilustrar assim o que acontece no dia a dia, um problema de empresas de ônibus, que foi colocado aqui até pelo Sérgio, de frequência de ônibus que, teoricamente, no dia a dia, solta-se uma linha, tem 10 ônibus fazendo uma linha. Como é que eu faço para que esses ônibus tenham uma frequência melhor possível, para que eles fiquem colocados de maneira uniforme na linha, onde cada um tenha, teoricamente, uma distância entre um e outro, e você possa aproveitar melhor para que isso? Para que no final você tenha um aplicativo onde um usuário possa olhar e ver que, de repente, ele não vai ficar 1 hora esperando o ônibus, porque os ônibus estão tendo uma frequência razoável entre um e outro. Então, em cima disso, a gente desenvolveu uma ferramenta, junto com parceria com uma empresa, que a gente até trouxe essa pessoa da empresa para falar um pouquinho sobre esse assunto, e eu vou entrar diretamente nessa parte prática, até que responde um pouquinho o que o Sérgio falou. Desculpe, eu estou um pouquinho assim, nervoso, porque eu não estou muito acostumado a falar com essa quantidade de gente, mas vamos lá. De cara, que a gente entrou aqui foi o seguinte: a primeira informação que qualquer empresa de GPS recebe é a latitude e longitude de algum carro. Você, com essa informação, teoricamente, você só tem o geoposicionamento desse carro. Então você vai ter essa informação de saber em que rua está, teoricamente, a velocidade do carro e por aí vai. Quando você continua, você passa a ter 2 carros com 2 informações diferentes. Um está num lugar e o outro está no outro. Até agora, você continua simplesmente com o geoposicionamento desses veículos. Tem o outro carro fazendo também essa determinada linha. Então, teoricamente, eu tenho 3 carros espalhados nessa linha com seu geoposicionamento. Até aí, o que eu tenho de inteligência? Nada. Eu só tenho geoposicionamento. Isso me lembra até a primeira empresa que eu fui, que o cara virava para mim e falou: Wagner, eu estou cansado de Pac-Man. Porque realmente parece um Pac-Man, né? São os carrinhos ali, tipo, dispostos, parece que um vai atacar o outro, e não te dá informação nenhuma. Então, a nível gerencial, o cara olhava para o negócio, e aí, o que eu faço com isso? Tá bom, eu sei onde está o motorista, e aí? Continuando com isso, a gente começa a construir algumas inteligências, como, por exemplo, eu sei a distância entre um carro e outro. Eu sei esse ponto que existe entre um carro e outro, tanto em tempo, por causa de média velocidade, como eu tenho em distância. E continuando com esse processo, eu também sei do carro da frente, o carro da trás, então eu estou teoricamente centralizado no meio dessa história. E eu crio a outra perna, que são os terminais, de onde saiu o carro, origem e destino, e eu tenho o roteiro desenhado, que teoricamente era por onde o carro deveria estar seguindo. Com algumas exceções, que a gente vai mostrar à frente. Por exemplo, eu crio uma inteligência no meio desse processo. Já é a primeira inteligência de cara que eu crio. Um checkpoint, que ele vai me dar a passagem daquele carro por aquele lugar. Então vai ficar registrado que horas que aquele carro passou por aquele lugar. Primeira informação assim, teórica, inteligente que eu tenho no meio desse processo. Tirando que eu sei onde eles estão, que eles estão fazendo um roteiro, que eles estão dentro de uma linha e que tem um terminal, eu agora sei exatamente, marcando regiões, marcando pontos, que horas que essas coisas estão acontecendo. Eu começo a identificar, por exemplo, fugas de rota. Por exemplo, eu tenho um motorista que, no lugar de fazer aquela península, resolveu seguir reto. Então, ele, teoricamente, não passou por aquele checkpoint de validação. Além disso, ele cortou o caminho e pode ter deixado algum passageiro que estava naquele ponto. Isso acontece aí no dia a dia, que a gente vê diretamente. Mas, de novo, a gente vai focar, existem N problemas e N situações dentro do dia a dia de uma empresa de GPS com seus parceiros e as empresas de ônibus. E a gente focou num problema, que é o espaçamento. Como fazer essa linha ficar equilibrada? Antigamente nós tínhamos as figuras dos fiscais, então cada checkpoint, que hoje é eletrônico, eram pessoas anotando. Me lembro que eu pegava ônibus, faculdade e tudo, tinha lá um cara que entrava com uma prancheta, anotava ônibus, anotava o valor da catraca, anotava que horas o ônibus passou, e a coisa ia. Então você tinha a figura dos fiscais, que teoricamente não precisam mais existir, porque você tem os pontos eletrônicos que te dão a mesma precisão. Trouxe uma economia. Então, quer dizer, chegou uma evolução tecnológica, que nem o Walter falou aqui, o Paulo também, a evolução tecnológica começa a você migrar alguns custos. Alguns custos seriam as pessoas, né? Continuo tendo as pessoas nas pontas, que são os despachantes. Os despachantes que, teoricamente, estão ali para soltar os ônibus e fazer toda a logística no meio desse processo. Para esses despachantes, existem 2 possibilidades.
A gente pode dar para eles a inteligência dele ter um smartphone ou ter um tablet e ali ele começar a visualizar o que está acontecendo no dia a dia da linha. Então, quer dizer, ele deixa de ter só a visão do carro que está se aproximando da frente dele. Ele passa a ter a visão do processo todo. Ok. A gente também pode criar central de monitoramento, CCOs, famosos, e eles ficarem com uma visão gerencial de todas as linhas e como isso está acontecendo. Então aqui eu passo a ter dois tipos de gerentes. O gerente com a visão geral da história e o gerente de ponta de linha, que ele é um específico daquela linha. Quando a gente vai para as indústrias, e quem trabalhou em indústria vai lembrar de linha de produção, e linha de produção você tem tanto os encarregados de linha, que conhecem muito bem aquela linha, como você tem o gerente da fábrica, que tem uma visão geral do que está acontecendo na fábrica. Essas pessoas que trabalham dentro dos CCOs, elas conseguem hoje, através das nossas tecnologias embarcadas, que todas as empresas de GPS têm, comunicação em tempo real, tanto com os ônibus quanto com as pontas. E essas comunicações em tempo real, elas buscam algum tipo de ganho em cima de processos, deveriam buscar pelo menos. Então, teoricamente, as pessoas que estão dentro desses CCOs deveriam estar habilitadas e treinadas a saberem o que fazer com esse gerenciamento que foi passado para elas. E aí eu me deparo com algumas situações que todas as empresas têm, umas melhores, outras piores, umas trabalham melhor, outras trabalham pior, que é o seguinte: as pessoas que teoricamente deveriam fazer toda essa parte de gerenciamento, elas não são preparadas. Elas não sabem exatamente o que elas têm que fazer naquele dia a dia. O que elas deveriam estar tomando de decisão, porque são pessoas que têm a tomada de decisão da tua linha e que teoricamente vai impactar no teu lucro ou no teu faturamento. Então, o que fazer, o que essas pessoas deveriam estar fazendo? A Safe Connect, há um tempo atrás, a gente estipulou fazer um curso interno para trazer pessoas, para preparar essas pessoas, o que teoricamente elas deveriam fazer no seu dia a dia. E esse resultado, a gente conseguiu algumas melhoras. Não tão interessantes como a gente esperava, mas algumas coisas. Não, ainda é o início de um trabalho. Mas é uma sugestão aqui, até para deixar para a FreeTransport, de preparar curso, porque hoje, se você parar para pensar, você tinha os encarregados, que são os despachantes, e você tinha os fiscais, você tem o motorista, você tem o cobrador, em alguns casos já acabou. E aí? O que essas pessoas hoje, com essa nova tecnologia, elas têm que se preparar? O que elas têm que chegar lá na ponta e fazer? O que se espera delas? Dentro dessa situação, é que eu acho que a gente deveria estar pensando, porque essa tecnologia, a gente está falando aí de, sei lá, 4 anos para cá, eu já estou em GPS há uns 9, 10 anos. Mas falar de comunicação em tempo real, informação, envio de dados, as pessoas ágeis, eu diria que culturalmente, uns 4, 5 anos para cá que se começou a falar nisso. Antes era muito mais por obrigatoriedade, ter o PEC-Man, atender uma legislação, do que propriamente você utilizar essa ferramenta para te dar algum ganho. Eu acho que esses conceitos eles têm que ser estabelecidos para dentro da cabeça das pessoas que trabalham, e eles devem ser uniformizados. Porque hoje, como uma prestadora de serviço, eu chego dentro do cliente e estou tentando mostrar para ele a possibilidade que eu enxergo, que não quer dizer que seja a realidade, que deveria estar sendo o funcional. Mas eu acho que a gente deveria desenvolver conceitos e criar realmente cursos preparatórios para que essas pessoas tivessem hoje a condição de ir lá e estabelecer uma maneira ótima, vamos dizer assim, das coisas acontecerem no dia a dia. Então o que eu me pego aqui basicamente hoje, olhando as pessoas, eu vejo um problema muito maior do que o tecnológico. O tecnológico você vai aí em qualquer esquina e a gente tem. A gente tem tablets, tem celular, tem smartphone, a gente consegue fazer chover. As pessoas, elas deveriam saber utilizar essas tecnologias. Para a empresa, não para o WhatsApp, não para o Messenger, não para o seja lá o que for, o Orkut, o Facebook, por aí vai. Aí entra a segunda pergunta, a empresa sabe o que é? O gestor está muito acostumado, porque as empresas de ônibus, é o seguinte, coloca o ônibus na rua e ele vai, por si só, faturar. Ele fatura e volta para casa e o dinheiro chega. Isso já foi uma verdade. A verdade diminuíram. Eu me lembro que eu entrei numa empresa que ele perguntou para mim, Wagner, para eu fechar GPS, eu queria que tivesse uma informação. Eu falei, qual informação? Eu queria saber a média de combustível consumida no veículo. Se você tiver isso, eu fecho. Legal, eu não tenho essa informação. Então não dá para fechar, porque essa informação para mim é fundamental.
Eu acho que a informação muito mais fundamental é saber se aquele ônibus devia estar na rua. Porque saber a média que ele está fazendo é o segundo ponto. O primeiro ponto é, será que a quantidade de ônibus que eu tenho na rua, os horários que eles partiram, a frequência, a programação, é um dado assustador você pegar e ver que a programação que tem na empresa, eu imagino isso como uma fábrica, a programação que tem numa empresa de ônibus, onde eu saio dizendo o seguinte, eu hoje nessa linha tenho que fazer 200 viagens. Se eu te falar que a gente, na grande maioria, não chega a 70% do que programou, é assustador. E é a realidade que a gente chega. É a realidade porque o trânsito é ruim, porque o motorista falta, porque o ônibus quebra, porque isso acontece, porque aquele outro acontece. Mas muito mais importante do que saber a média do combustível, é você pensar o seguinte, eu me volto lá para o tempo da fábrica. Você imagina uma linha de produção onde eu botei uma porção de pessoas paradas, preparei uma série de insumos, e no final, eu só vou fazer 70% do que eu estava previsto ser feito. É mais ou menos o que acontece nas empresas de ônibus. Você bota uma série de motoristas, ônibus, estipulam uma quantidade X de combustível, toda uma logística para que aquilo aconteça, e isso acontece 70%, às vezes até muito pior, às vezes um pouco melhor, depende da empresa. Também não vou entrar aqui na seara das empresas. Mas isso é uma informação que realmente acontece na prática, quando a gente analisa. Então, preparar pessoas, eu acho que antes de falar de tecnologia, ela é fundamental. É você ter pessoas preparadas, porque tecnologia nunca foi a área final da empresa. Tecnologia é ferramenta de apoio. As pessoas têm que estar preparadas. Qualquer pessoa trabalhar mais ágil. E não para dar solução para a pessoa e ela, posso agora ir para casa, porque a tecnologia está aí e vai fazer tudo sozinho. Eu acho que as ferramentas de tecnologia, e aí é continuando o processo que a gente vai explicar, elas devem apoiar, para quê? Para que de maneira automática, autônoma, elas tomem... Agora, as pessoas que estão olhando essa informação, elas deverão saber o que fazer com elas. Gerir a informação. Tá? Você tem que preparar culturalmente, é um desafio. Eu acho que desafio muito maior do que chegar para qualquer empresa de ônibus e falar o seguinte, compra um tablet, bota um tablet na mão do despachante. Qualquer empresa de ônibus vai ter condição de hoje ali comprar R$300 um tablet e botar na mão do despachante. Agora, cara, o que o despachante vai fazer com isso? Ah, agora o despachante sabe onde estão todos os ônibus. Legal. E aí? Ah, mas ele sabendo disso, ele consegue, quando o motorista chegar aqui, dar um esporro no cara, porque o cara fez, correu, e daí? Você não mexeu em nada cultural. Eu estou dando um exemplo aqui, o seguinte. Como foi, os ônibus saíram, teoricamente eu tinha um espaçamento, sem aquele outro que está ali novo, tinha aquele espaçamento ideal. Mas vamos dizer, simulando, que esse ônibus aqui não está nesse local, então ali eu já tenho um teórico comboio, um ônibus arrastando o outro. O sistema hoje, ele automaticamente, toda essa aproximação, ele está detectando isso e está mandando mensagens para dentro da cabine do motorista. Falando, velocidade, você tá excessivamente próximo. A gente fecha hoje com as empresas de ônibus como é que elas querem que isso chegue ao motorista. O ônibus encostou e o que acontece na prática? Acontece que essa informação chega para o CCO. O ônibus está autorizado, depois de N informações que chegaram, o ônibus está autorizado a ultrapassar o outro ônibus? Vem do CCO uma informação para o display dizendo, ok, autorizado, ele segue e passou o outro ônibus e a vida segue lá, dentro do processo. Certo ou errado, tem toda uma regra de gerenciamento para isso e as decisões foram tomadas. Então, o que eu quero passar com isso é o seguinte, essa tecnologia não tem nada de inovador. O que tem é um algoritmo forte por trás disso, fazendo todos os cálculos matemáticos. Mas, com qualquer comunicação aí possível dentro do carro, qualquer teclado, não precisa ser um tablet, não precisa ser nada, essa informação chega e a comunicação acontecendo, as reações, as atitudes são tomadas. Então, muito mais do que ferramentas, são as atitudes. Aqui eu acabo um pouquinho a minha palestra falando sobre isso. Eu vou trazer o Eric na prática agora para mostrar como que ele implementou isso dentro da Agile e o que isso trouxe para ele de benefício. Após isso, o Juliano vai falar um pouquinho sobre o aplicativo, porque o aplicativo para as pessoas só faz sentido se realmente a tua frequência estiver legal. Porque se você imagina, se eu der uma informação para o meu passageiro que a minha empresa está totalmente louca, os ônibus na rua estão totalmente descoordenados, realmente está possível de levar a uma série de críticas. E essas críticas não vão ser bacanas, ninguém quer ser criticado sem saber o que fazer. Então, a gente primeiro, antes de qualquer aplicativo ir para o passageiro, que eu acho que já tem um Move, já tem vários indo,
O que a gente tem que fazer é arrumar a casa. A casa tem muito trabalho a ser feito. Muito trabalho que eu acho primordial e fundamental, antes de falar até na tecnologia de ponta que a gente tem aí no mercado. Pessoas. De novo, eu volto a falar nisso. A gente tem que preparar pessoas. É um segmento de trabalho onde realmente as pessoas, quando a gente fala em CCO, lindo, bonito, eu boto video wall, eu faço chover dentro do CCO. Eu vejo isso na prática nas mesas, para olhar, realmente a qualidade de informação que surge disso é baixa. Então isso que me preocupa, e se a gente está num fórum aqui que tem uma faculdade mostrando toda essa parte logística e preocupada com isso, eu acho, Ronaldo, que é uma tarefa e uma realização para todo mundo se a gente conseguir preparar melhor as pessoas. Eu acho que é isso que a gente hoje quer passar aqui de mensagem principal, que é tecnologia. A gente tem a tecnologia, como as outras empresas que apresentaram aqui, eu tenho certeza que tem. Agora, o principal é as pessoas que vão estar usando isso no dia a dia. Então a gente pegou vários desses dados, ficamos trabalhando em algoritmo durante um ano praticamente, colocamos na rua para ver se dava certo, para ver se não dava certo, fomos modificando e aperfeiçoando ele, para chegar num ponto em que a gente chegou nessa ferramenta aqui. A Safe Connect, ela fornece, né, um display que vai embarcado dentro do carro, ele fica em cima do painel, na frente do motorista, e ele serve para várias coisas. Entre as questões iniciais que ele poderia fornecer era a troca de mensagens. Ele não é só isso daí, ele tem um tecladinho embaixo, e você poderia mandar mensagem para o seu motorista, e o motorista poderia mandar mensagem de volta para você. Isso com uma diferença de 1 minuto, assim. Então, a gente começou a gerir esse tipo de informação dentro do sistema, para chegar no nível de reconhecimento, inclusive, do que, por exemplo, como o Wagner mostrou antes, né, você tem 2 ônibus se aproximando, e aí? Quem é que quebrou a frequência da linha? Foi o ônibus de trás que correu muito, ou foi o ônibus da frente que está andando mais devagar? Porque isso é uma distinção fundamental, até para você saber como você vai tratar com esses motoristas, né? E foi por isso que demorou muito para a gente chegar no ponto que a gente chegou nesse algoritmo, porque hoje ele reconhece isso. Se um ônibus está correndo muito e se aproximando do carro da frente, o display dele vai indicar a ele isso. Bem, vou começar a explicar como é que funciona para até ir fazendo isso aqui junto, né? Aquilo ali é a imagem que o motorista vê no display dele, considerando que ele esteja cumprindo a frequência da linha que o despachante liberou ele. Se ele estiver cumprindo a frequência da linha, ele é aquele zerinho no meio, e ele está à mesma distância. Quando eu falo distância, eu estou me referindo na realidade a tempo, tá? Ele está ao mesmo tempo do carro da frente e o do carro de trás em relação ao que ele foi liberado. Se era 10 minutos para o carro da frente e 10 minutos para o carro de trás, ele está mantendo essa frequência. O display indica isso para ele. Se por acaso ele começar a quebrar essa frequência, se ele por acaso começar a se adiantar e chegar perto do carro da frente, o display vai mostrar isso daqui para ele. A bolinha que ficava no meio, agora ela vai começar a se aproximar da esquerda. Quando ela romper metade do que ela tinha para frente, metade do espaçamento que ela tinha para frente, uma mensagem automática é gerada no sistema de desacelere. Por quê? Porque a única coisa que esse motorista precisa saber agora é que ele precisa desacelerar. Ele está quebrando a frequência por culpa exclusiva dele. Ele está andando mais rápido do que o ritmo da linha. Isso é culpa exclusiva do motorista. Que está correndo, provavelmente está deixando o passageiro a pé, provavelmente está avançando o sinal, enfim. Está se aproximando do carro da frente e ele vai começar a não encontrar mais passageiros. Por quê? Porque ele está entrando no grupo de passageiros que era do carro da frente. Então, o carro da frente está levando e ele vai começar a queimar óleo diesel e todos os riscos, enfim, para não arrecadar. Então, a única coisa que ele precisa saber agora é desacelere, volte à sua posição original, volte à frequência da linha para os passageiros voltarem a aparecer para você e a sua viagem ser uma viagem eficiente. Essa mensagem ela é calculada no sistema num minuto e é mandada como mensagem para lá para fora no minuto seguinte. Então, todo minuto o motorista recebe uma mensagem nova em relação a como está o espaçamento dele, em relação ao carro da frente e ao carro de trás, no minuto anterior. Então, funciona com essa distinção de quase em tempo real, né? E a mensagem vai se atualizando de minuto a minuto. A situação reversa, que também pode acontecer e acontece muito, né, é quando quando um carro anda mais devagar, seja por um problema mecânico, ou seja porque o motorista tem um ritmo mais lento.
E aí acontece, o sistema consegue distinguir isso, tem dois carros se aproximando, não porque esse está chegando perto do carro da frente, mas porque esse está chegando perto do carro de trás, e ele indica isso. Como no outro caso ele indicava o cavalinho andando para a esquerda, nesse ele indica o cavalinho andando para a direita. E da mesma forma, quando ela chega na metade do que ela tinha para trás, para a gente dar tempo de disparar um processo, enfim, ele dispara um processo assim que ele quebra metade da frequência que ele tinha para trás. No caso, eu não posso mandar um motorista acelerar. Imagina a quantidade de problema que ia gerar se ele falasse, foi você que mandou acelerar, foi por isso que eu avancei o sinal, foi por isso que aconteceu um acidente. Então o procedimento, que como eu disse no início, a gente tinha que distinguir essas duas situações, porque são situações completamente diferentes, quando o motorista está acelerando e quando o motorista está andando devagar, né? A gente dispara um procedimento diferente, também de forma automática. Nesse caso, é uma pequena intervenção do operador, como o Wagner falou, porque, enfim, deixa eu explicar para vocês entenderem, né? Ele começou a quebrar o espaçamento que ele tinha para trás, já era uma mensagem automática para ele, multipendente. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Isso daqui é a folha que a gente usa lá na empresa para instruir os motoristas, então não é exatamente própria para slide, mas ali aparece uma mensagem automática para o motorista, multipendente. Aparece para o carro que está andando devagar e para o carro que está chegando atrás dele. Por quê? Para eles saberem que abriu o procedimento de ultrapassagem. Nas linhas em que eu botei isso para funcionar já, e a gente já está em duas, ela já está funcionando muito bem, a gente está indo para uma linha agora com a frequência apertada já de 5, 4 minutos às vezes, que já é uma linha mais difícil de funcionar, uma linha mais difícil pela frequência dela, mas que o projeto está funcionando. O que acontece? O carro de trás ele vai ver essa mensagem e o carro que está vindo atrás dele também vai receber a mensagem, ultrapassagem pendente, independente de como estiver a frequência do carro que está vindo atrás. Nesse mesmo minuto, o CCO vai receber uma notificação de que essa situação está acontecendo. E mediante isso, ele vai poder avaliar, porque ele consegue ver esses carros, consegue ver como é que está a linha, vai saber se seria interessante autorizar ou não essa ultrapassagem, e aí ele vai fazer isso. Ou ele vai autorizar ou ele vai proibir essa ultrapassagem. Como eu estava dizendo, nas linhas em que esse projeto está funcionando, toda ultrapassagem só pode acontecer mediante autorização do CCO. Lógico que na prática eu não estou controlando o pedal do acelerador nem do freio do ônibus, então eles ultrapassam, mas tudo que acontece fica registrado. Todas essas mensagens de espaçamento elas ficam registradas minuto a minuto. E até foi uma outra dificuldade que a gente teve depois que a gente conseguiu chegar ao ponto que a gente chegou com isso aí, foi como gerenciar toda essa informação. Porque hoje eu tenho informação de como é que estava o trabalho do meu motorista minuto a minuto. E aí a gente descobriu alguns métodos e algumas formas de lidar com toda essa informação para a gente conseguir extrair isso de forma prática. Mas ok. No caso, se eu autorizar a ultrapassagem, o carro que está vindo, e ali isso foi uma situação que aconteceu real, eu tirei fotos, fiz um molde do display, tirei foto do que os motoristas estavam recebendo, e o carro que causou a situação, porque estava atrasado, abriu aquele procedimento, foi autorizado a ultrapassagem, apareceu para o carro que estava atrasado, permita a ULT, para ele permitir a ultrapassagem sem criar mais problemas, e para o carro que estava vindo atrás dele, e vocês podem perceber que o display do carro que estava vindo atrás nada tem a ver com o carro que estava vindo à frente, e a bolinha dele está praticamente no meio, muito mais do que o carro na frente dele estava atrasado, porque isso é calculado por carro. Se eu estou lá fazendo meu trabalho direito e tem um carro se aproximando de mim, a única coisa que eu preciso saber é que eu estou fazendo meu trabalho direito. O outro carro é que tem que saber que ele está acelerando muito. Ou se tem um carro na minha frente que está andando devagar, eu só preciso saber a hora que eu for autorizado a ultrapassá-lo. E ali no caso ele recebeu uma mensagem para ultrapassar o carro que estava à frente dele. No caso foi feita a ultrapassagem, isso tudo ficou registrado e nesse caso não houve nenhum problema, né? Se eles fazem a ultrapassagem sem estar autorizados ou até quando a ultrapassagem é proibida, existe essa possibilidade, aí a gente chama o motorista. Tudo isso hoje em dia, quando a gente chama o motorista em relação a um problema relacionado a isso, a gente mostra tudo o que aconteceu para eles verem que isso daí não está sendo inventado, que isso tudo realmente aconteceu e batia com o que estava acontecendo na realidade, para conscientizá-los, né? Enfim. E isso aí, mais qualquer outra coisa, começa a transformar o GPS, né, que eu costumo fazer essa distinção. O GPS, que é aquela pessoa lá na sala, que é aquele custo para você lá naquela sala, uma pessoa olhando uma tela o dia inteiro, sem te trazer nenhum tipo de informação, alguma coisa útil para você, ele começa a deixar de ser um GPS para ser um CCO. Até a minha visão é tentar me aproximar o máximo possível de um CCO que você vê em aeroporto,
que em tempo real os operadores estão interagindo com os aviões e falando o que cada um deles tem que fazer naquele minuto, né? E isso daí é o início disso. Na verdade, isso daí já é bastante parte disso, né? Porque muito disso já acontece automático. Se como acontece em alguns casos que eu tenho um motorista andando rápido, a gente pode até mandar uma mensagem para ele, ó, você já está recebendo desacelere aí, tem um buraco na tua traseira, para alguns deles se tocarem. Porque isso daí já fica aparecendo, mas alguns deles ignoram. Depois que isso tudo fica registrado, a gente chama eles e mostra, ó, você criou um buraco na linha, você estava em comboio, seu carregamento foi menor, e você estava recebendo a mensagem. Por que você não desacelerou? Por que você não voltou para o espaçamento da linha, né? Aqui a gente tem hoje os atores que estão presentes na parte de GPS, né? A gente consegue ver que o primeiro ator é o órgão gestor, né? O órgão regulador. Ele sempre esteve, às vezes ele teve como autor coadjuvante, hoje em dia ele está como autor que ele quer ser protagonista, né? Esse protagonismo vem em todos os estados do Brasil e municípios para tentar ter as informações em tempo real do que está ocorrendo e até poder fazer autuações e poder ser um agente não mais reativo, né, e sim proativo em cima da situação. Tem as empresas, os empresários preocupados em conter seus custos, reduzir a sua margem de desperdício, colocar as informações e ter a disponibilidade de todas as informações em tempo real também, poder atuar, que nem o Eric da Gere, em tempo real. Não tem mais interesse em saber as notícias em D+1, né? Então hoje ter a notícia do que aconteceu ontem não é mais atualidade. Então a atualidade é acontecer o que acontece agora, no ato, para ele poder corrigir no momento, né? E até tem um cliente que eu visitei essa semana, ele até falou para mim o seguinte, que ele gostaria de corrigir a fuga de rota na própria fuga de rota. Mandar um aviso para o motorista e ele conseguir passar para o despachante enquanto o motorista estava na fuga de rota, que geralmente demora 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ele poder fazer a atuação na hora. Isso era algo que há um tempo atrás era em D+1 ou nem tinha essa preocupação. Então, o empresário, a empresa está preocupada em ter as informações em tempo real. A gente tem, explanado pelo Paulo, a parte de mobile, né? Hoje mobile é uma atualidade, né? Hoje todo mundo usa o smartphone, né, e o seu telefone para fazer as suas transações bancárias, para conversar com a sua família. Até trabalho hoje o WhatsApp é utilizado com muita frequência. Então o mobile está internalizado dentro da gente e muito mais nas empresas. E tem naquele lado lá o cliente, que o cliente está interligado no mobile. Então o cliente está fazendo a ligação do mobile e o mobile que consegue fazer a ligação via GPS. GPS hoje está no centro, né, da ligação entre o órgão gestor, os empresários, a parte mobile que liga o cliente. Então o GPS hoje, até o pessoal da Prodata falou muito bem, os carros estão comunicando, porque o GPS está comunicando 100%. Então hoje já temos hoje a parte de internet dos ônibus ligada pelo GPS. Aqui eu só gostaria de falar mais tempo, né, mas infelizmente não posso, deixar só o último item, que seria a integração com periféricos veiculares. Hoje, pelo GPS, vocês já conseguem, os empresários já conseguem hoje pelo GPS, fazer integrações em tempo real, de vista. Vista é o itinerário do ônibus, vocês já conseguem fazer da própria roleta, né, de algumas empresas, você já consegue fazer a integração em tempo real com a parte de telemetria via porta-CAN, então você acaba tendo a possibilidade de ter as informações do veículo em tempo real pela porta-CAN e também do próprio validador. Então o validador também pode estar integrado com o GPS e o GPS colocar todas as informações em tempo real. Então eu gostaria de falar sobre aplicativo mobile. Aplicativo mobile, ele tem características bem específicas do seu público. Acontece que no aplicativo mobile tem dois públicos bem característicos. Tem um público que é o usuário, é aquele usuário ativo, é aquele usuário que pega o ônibus todos os dias para ir no seu trabalho, para voltar do seu trabalho, para ir na sua igreja, ir no seu culto, visitar a sua família.
ele tem a sua periodicidade, ele tem a sua contínua, ele mais ou menos pega na mesma parada, vai no mesmo ponto, desce na outra parada, e geralmente tem uma linha, né, que ele é predisposto a utilizar diariamente. Esse é o usuário que eu posso chutar que é em torno de 95% dos usuários do aplicativo. É o usuário que é o cidadão, é o usuário que frequenta as linhas, os ônibus, a cidade. O outro usuário que eu interpreto sendo uns 5% é o usuário turista. Esse é aquele que não conhece o sistema, geralmente não sabe a parada, se o motorista do ônibus dele está conduzindo bem o ônibus dele. Ele quer falar diretamente com o seu cliente e saber como é que está a sua linha. Então ele quer ter um contato direto, ele quer fidelizar. A fidelização de cliente, eu não preciso dissertar aqui com vocês sabem a importância de uma empresa fidelizar seu cliente. Tem ele pronto, o empresário fala, eu quero a cor XYZ, eu quero meu logo, eu quero uma característica específica X, eu vou lá, faço o aplicativo, disponibilizo para ele, ele pode clicar e o aplicativo já direciona para a parada mais próxima. Se ele colocar à disposição. Se ele não colocar à disposição, eu listo todas as paradas. É simples. Ali no primeiro ponto, né, a gente tem as linhas, isso é da empresa NovaCap, que eu peguei como referência para nós, né, então cada empresa pode ter o seu, ou a própria FETransport, ou o próprio órgão regulador, enfim. Coloca o seu, ali tem todas as linhas que a NovaCap oferece, de tão simples que é, a pessoa clica na linha, ela vai colocar o qual sentido, né, exemplo, sentido centro, sentido bairro, e ela pode pegar, e se não apontou o georreferenciamento, aparece todas as paradas que estão mapeadas. Ele seleciona a sua parada ou ponto. E aí vem em apenas 3 cliques, vem a informação bem clara, da linha, do ponto, atualização, e vem qual é o próximo carro. Se tem um carro, se tem 2, se tem 3, se tem 4, conforme o critério do cliente, ou da demanda dos carros. E ele aparece bem fácil. O número do carro, a previsão, e se o carro tem acessibilidade, e se ele tem ar-condicionado. Né? Um ponto interessante desse aplicativo, que fez ele entrar num bom grado dos nossos clientes, foi o quê? Foi a parte do Fale Conosco. Aí a parte da fidelização. O que é o Fale Conosco? Ele deixa bem claro aqui que você pode pegar e colocar os dados. Eu sou um usuário de ônibus. Eu peguei o ônibus da Gire, eu cheguei lá e eu achei que o motorista está acelerando muito, ou vamos falar do ar-condicionado. O ar-condicionado não está funcionando. Eu entrei, esse disseram que tinha e não está. Eu vou lá, eu posso me identificar, colocar meu nome, meu e-mail e meu telefone. Se por um acaso não quiser me identificar, eu passo essa barrinha aqui, minha identificação não é feita. Eu posso pegar e colocar o quê? O que eu desejo fazer? É um elogio, uma reclamação, uma sugestão? Eu faço uma reclamação, seleciono ali. Coloco qual é a linha. Qual é a linha que eu estou? Eu seleciono a linha que eu estou. Aí, quando seleciono a linha que eu estou, eu envio essa mensagem. Ela já vai com georreferenciamento do próprio telefone, vai ser depositado dentro do nosso sistema, então o CCO já tem essa informação, e se por um acaso tenha os dados da pessoa, a empresa pode até retornar e justificar em cima da reclamação feita. E agora, finalizando mesmo, prometo, não vou nem botar o vídeo, aqui seriam algumas matérias espontâneas que foram feitas em cima dos nossos aplicativos, que não são nossos, são dos clientes, a gente desenvolveu, mas passou para eles. E aí a gente tem aqui o caso até do pessoal do Rio Ita, onde ele pegou o nosso aplicativo e o nosso aplicativo fez um grande case, né, graças à percepção deles de uma demanda que existia e não estava sendo atendida, que era dos cadeirantes. Então isso ganhou até uma matéria importante no Balanço Geral, onde foi uma mídia espontânea, eles foram lá para fazer essa conferência, querendo que não dê certo, né, Thiago? E deu certo. Então o cadeirante ele consegue pelo aplicativo saber exatamente o ônibus que tem acessibilidade, a quanto tempo está da casa dele, para ele só poder sair da sua casa quando estiver bem próximo. Além de estar próximo, no aplicativo, o motorista que está dirigindo o carro, ele sabe o nome da pessoa, ou a identificação da pessoa e a parada onde ela está esperando esse ônibus com acessibilidade. O motorista para o ônibus, ele desce, geralmente cumprimenta a pessoa, por nome, ou se identifica, coloca a pessoa dentro do ônibus e faz sua viagem. Foi testado
testado ao vivo, e a empresa do Rio Ita está de parabéns, porque o processo todo funcionou perfeitamente. O Rio Ita também, com essa modalidade, ganhou o segundo lugar do prêmio de mobilidade, né? Então, o primeiro lugar também é um cliente nosso, com o nosso aplicativo, mas com outro foco de acessibilidade. Então, é um cliente sempre no foco. O cliente é o mais importante.